E aí, tudo bom? Eu sou o André Guerra, responsável pelo preparatório ProFuturo, que auxilia pessoas do Brasil inteiro a fazer suas provas orais e irem cada vez melhor. Esse é o nosso quarto vídeo da série Melhorando com os Melhores. Hoje nós vamos nos dedicar ao tempo de estudo. Quantas horas por dia os melhores se dedicaram para a prova oral? O estudo ficou diferente na semana que antecedeu a prova? E você modifica seu estudo quando a prova se aproxima? Vamos ver o que os campeões fazem? Se liga no vídeo. O meu estudo sempre foi muito limitado. Então, tentava acordar cedo, né, por volta de umas 6 da manhã e tudo, e começava a estudar até 9, 9h30, 10 horas no máximo. Tinha 4 horas líquidas nos melhores dias. Nos piores, bom, tinha dia que eu não conseguia, e tinha dia que eu conseguia 1 hora, 2 horas, mas eu sempre estava lendo alguma coisa, sempre estava lendo alguma coisa. Inclusive, até se fosse o caso no celular, pergunta e resposta no celular, eu estava lá. O livrinho andava de lado também, assim, para onde eu ia, porque se eu tivesse a oportunidade, eu lia um pouquinho. Mas, assim, eu também não me cobrei muito, porque das provas anteriores que eu havia feito, no qual eu havia colocado uma grande expectativa, né, eu, assim, sabia que era fundamental que eu tivesse um determinado descanso. Então, eu não insistia quando eu estava muito cansada, eu dava o tempo que eu estava precisando. Os finais de semana eu reservava prioritariamente para a família, tentava não pegar em livro. Agora, de segunda a sexta-feira, era foco. Eu tentava me dedicar 6, 7 horas por dia de estudo. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, às vezes eu tinha que dar aulas, às vezes eu tinha que me dedicar a outros compromissos, então não era algo fixo. Eu também contei com a ajuda de planejamento dos meus estudos, que eu tive indicação do pessoal do cartório no Foco, que foi do Lano Croce, e ele me ajuda até hoje. Então, o conteúdo, ele ia passando semanalmente para eu estudar, e eu conjugava também com o conteúdo que era passado nas turmas de simulado. O tempo de estudo variava, vamos colocar em média, de 5 a 6 horas líquidas, né? Então, tinha dia que era 4, tinha dia que era 5, tinha dia que era 8. Então, a partir de setembro ali, foi um período mais intenso. Eu consegui realmente colocar mais carga horária. Eu sempre estudei entre 6 a 8 horas por dia. Raros os momentos que eu consigo fazer essas 8 horas, mas às 6 eu tento todos os dias. Mas especificamente para essa etapa do concurso, eu estudava umas 7 por dia e também final de semana. Eu nunca estudei por horas líquidas. Eu estudava, sentava e estudava. Eu começava às 3 horas da tarde, fazia uma pausa por volta das 18 horas, voltava às 19h30, depois da janta, e aí ficava até 11, 12 horas da noite, às vezes até 1. Eu estudava em média de 8 a 10 horas por dia, mas eu nunca me atentei muito ao número de horas líquidas. Para mim, eu me propunha estudar determinados tópicos, determinadas matérias por dia. Então, eu considerava encerrado o meu cronograma quando eu conseguia concluir aquilo que eu tinha me proposto. Eu praticamente estudei só perguntas e respostas dos concursos anteriores, só tentando revisar especificamente os pontos do meu edital nos 3 grupos que eu iria enfrentar. Eu já não lia mais o artigo de lei, eu já não lia mais a jurisprudência quando era possível, mas eu me focava somente naquele material que estava super objetivo e que ia me ajudar, eu sabia que ia me ajudar a 100% ali. Eu tive que intensificar bastante a minha leitura das matérias, mas como revisão mesmo, porque não dava tempo
de eu me aprofundar em nenhum assunto. E eu gostava muito da dinâmica de fazer o simulado da prova oral todos os dias, como aconteceu, juntando as informações que eu conseguia pegar de última hora. O conteúdo das respostas que a gente dava nos simulados, aquilo eu tentava absorver mais e era muito mais dinâmico, foi muito mais dinâmico do que antes. Na última semana, eu busquei aqueles pontos que eu achava que poderia cair. O ideal seria se eu tivesse relaxado um pouco mais e procurado fazer uma atividade física, estar com a cabeça melhor. Mas dificilmente a gente tem essa sensação de que está tudo perfeito, de que vai dar conta, então quer estudar mais. E eu buscava estudar cada vez mais. Na semana que antecedeu a prova, eu reduzi um pouco a carga horária de estudo. Por quê? A ansiedade já estava muito grande, o meu cansaço físico também já estava grande, porque eu já vinha, né, de um período de estudo prolongado. Na semana anterior da prova, eu reduzi um pouco, mas eu continuei estudando, tentando fazer revisão mais ou menos do que eu tinha estudado e acrescentando alguns temas que às vezes eu tinha alguns insights. Então eu pensava, nossa, sonhei com aquele tema, então eu vou lá estudar esse tema porque pode cair. Ou fiz bastante simulados também. No final de semana, eu fiquei por conta de ler os meus resumos, que foi o que eu me propus a fazer e achei que foi bom. Na última semana, eu dediquei mais a fazer revisões, a também preparar o meu psicológico. Eu tentei relaxar da melhor forma possível, mas eu também tentei revisar tudo que eu pude. Uma semana antes da prova, eu tento fazer uma revisão otimizada. Eu não tenho muito tempo e eu tento passar pelo máximo de conteúdo, olhando palavras-chave, olhando tópicos. E aí, o que você achou do tempo de estudo desse pessoal? Você estuda mais ou menos que eles? Se você perdeu algum dos nossos vídeos, é só acessar o canal que você vai ter acesso gratuito a todos eles, tá certo? Então um grande abraço, até a próxima!